Missão, antes de ser uma tarefa a se realizar, é vida a ser vivida. Bem antes da gente nascer, Deus já nos faz convites. Basta a gente dizer sim. E o sim foi dado por alguns jovens que participaram da missão lá na Amazônia pela CNBB. Inclusive o seminarista Juliano, daqui da Diocese de São João del Rei. Quer saber mais sobre essa experiência? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o seminarista Juliano, mas antes de começar a nossa conversa, aquele pedido de sempre, se inscrever no canal, clicar no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você receber notificação. Juliano, agora em julho você participou da experiência da Missão Jovem da CNBB, né? Fala pra gente, qual que é a importância dessa motivação dos jovens na igreja no Brasil em atividades missionárias como essa? E como que foi essa experiência também? Veja bem, Lucas, esse projeto missionário, ele surgiu do desejo e do coração do Papa Francisco após a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil em 2013. Então, há um apelo que ele fez aos jovens de irem anunciarem a boa nova do Evangelho, tocou também nos corações dos bispos da CNBB, que geralmente são aqueles que estão à frente da pastoral juvenil, e surgiu então assim esse desejo de fazer uma missão por mês ou uma semana missionária com os jovens do Brasil todo, que se inscrevem, são selecionados e enviados para alguma região do Brasil para trabalhar, fazer esse momento missionário, levar a palavra de Deus, ter este contato mais direto com o povo de Deus, trocar experiências. Então, esse momento rico em que a juventude é convidada a viver, eu tive a oportunidade nesse ano de 2022 de participar. Esse ano teve uma temática mais elaborada, o trabalho foi mais intenso, a região escolhida foi uma região da floresta amazônica. E quando a gente pensa floresta amazônica, a gente já logo de cara acha que vamos estar num contato direto com os povos indígenas, com os povos ribeirinhos. Mas a região que eu fui enviado está no estado do Pará, chama a cidade de Tucumã. Ela fica mais ao sul do estado do Pará. E ali ela faz a divisa com o estado de Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Então, é muito multicultural a presença da igreja ali. Vários povos, são mais de 400 povos na região amazônica. Então, aquela região ali também é bem diferenciada da sua cultura, do seu jeito de ser igreja. Então, eu tive essa possibilidade, essa importância de participar deste momento, desse projeto missionário, contando também com a participação de em torno de mais de 50 jovens vindo do Brasil. Vários cantos do Vários Brasil, cantos. Chegando na região da Prelazia, que é a Prelazia de Tucumã, nós tivemos então um contato com os jovens locais, que estão desde janeiro preparando este projeto missionário. Então a gente percebe a seriedade dessa missão. Não foi algo nascido com um mês, 2 meses, sem preparo nenhum. Ela está sendo preparada desde o começo do ano. Teve a presença dos bispos referenciais para a pastoral juvenil, a irmã Valéria, que é a coordenadora, também assessora para a pastoral juvenil. Então eles foram até a região, foi conhecer a Prelazia, ver qual era a realidade, qual que era a necessidade local, para depois começar a elaborar um projeto. Então ali, através da pastoral juvenil, juntamente com seus bispos e com a irmã Valéria, teve um contato direto com o bispo local, Dom Jesus, que assumiu a Prelazia há 2 anos. Então, esse projeto missionário, além de suscitar e animar a juventude, ela suscitou também um apelo missionário àquela região, porque ela foi criada há 2 anos, a Prelazia. E nessa criação, logo de cara veio a pandemia. E o bispo, então, não teve esse contato direto com toda a sua igreja, não conheceu toda a dinâmica da sua região pastoral. Então, foi uma oportunidade também de suscitar esse ardor missionário na Prelazia. E a beleza da missão é isso, pode ter um planejamento, mas a experiência é inovadora. É inovadora. Não dá para se prever o que pode acontecer. Sim, com certeza. E aí eu te pergunto isso, como que foi a sua expectativa antes de ir e depois quando chegou lá e viu uma realidade talvez completamente diferente do que havia pensado? Sim, quando eu recebi o convite de Dom José para poder fazer parte desse projeto missionário, foi mais ou menos no finalzinho de maio. Ele é o referencial para a juventude no Leste 2.
Então ele tinha o direito de mandar 2 jovens aqui do Leste 2 para essa experiência missionária. Então ele me fez o convite, eu aceitei prontamente na hora, até porque esse projeto missionário, além de eu fazer parte do setor de juventude na diocese, como eu sou seminarista, uma das dimensões que nós trabalhamos no nosso processo formativo contempla também a pastoral e a missão. Então, é uma oportunidade de suscitar ainda mais esse desejo de continuar na caminhada vocacional. Então, voltando à sua pergunta de como foi a minha preparação, então eu fiquei sim, muito animado, fiquei contente com este convite e também um pouco receoso como que seria a minha adaptação àquela região. Aqui nós estamos vivendo o inverno. Lá também é o inverno, mas lá é conhecido como o verão amazônico. Então o clima é bem diferente, é muito mais quente. Teve um dia lá que a sensação térmica estava mais de 40 graus. E nós aqui estamos vivendo em torno de 17, 18 graus a temperatura. Então essa adaptação climática foi o primeiro desafio que eu tive. E quando também falou desse projeto missionário, como eu disse já no começo, eu já achava que de fato nós teríamos esse desafio de ir ficar numa região mais de floresta, junto com os povos ribeirinhos. É o que as pessoas imaginam. A Amazônia, acho que é tudo mato. Tudo isso. E não é. Aquela região de Tucumã, ela é uma região rica na extração de minério e também do agronegócio. Então, é uma cidade, querendo ou não, bem já desenvolvida. E eu fui para uma região, de uma vila, de mais ou menos em torno de 4 a 5 mil habitantes. Neste preparo todo, então, teve os desafios. Saí de Marabá, que foi o local onde eu cheguei de avião, até Tucumã, nós tivemos um percurso de mais ou menos 11 horas de viagem de ônibus. E não foi uma viagem tranquila, porque a estrada não era toda asfaltada, boa parte de terra, a poeira entrando dentro do ônibus. Então os desafios já começou até nós chegarmos a Tucumã. E em Tucumã nós tivemos que dormir em rede, que é muito forte naquela região. Eles têm a cama, sim, mas tem também a rede. Então boa parte da população dorme na rede. Então eu tive essa experiência também. Foram 2 dias que a gente teve que dormir na rede, até eu seguir para essa vila, onde eu fiz o trabalho missionário durante uma semana. Então nessa vila eu tive a oportunidade também de experimentar um pouco da comida local, que era talvez o meu maior desafio também, de experimentar aquele tempero, a forma de cozinhar daquele povo. Mas não foi tão difícil, não foge tanto daquilo que nós estamos acostumados a comer aqui na nossa região. Então eu não senti tanto desafiador assim. Provei do açaí, que é forte naquela região também. Sim. Um suco também muito conhecido, suco de tamarindo, muito bom. Então foi uma experiência assim, em que eu pude viver também a cultura, a experiência social e cultural daquele povo que também enriquece muito na nossa caminhada vocacional. Falando sobre essa dificuldade de translado e até mesmo as dificuldades, os perrengues que você teve nesse processo, a gente também associa com os problemas que as pessoas sentem, né, no dia a dia, o problema social e econômico da região. Se é difícil para vocês chegarem até essa comunidade, várias coisas também devem ser difíceis a chegar para até mesmo dar essa assistência. A própria presença da igreja, isso é sinal de dificuldade. Nós tivemos uma preparação antes de sermos enviados para essas vilas, e um dos bispos referencial da juventude, ele nos disse que a região amazônica, ela justamente nasceu em torno dos rios. Então o acesso que eles tinham até as comunidades era através das águas, era através do rio. Então isso também dificultou muito a chegada da igreja, porque às vezes eram horas de viagem, dias de viagem, até chegar a determinada vila, até determinada comunidade. Depois, com a criação das estradas, que começou a facilitar então esse projeto de levar também a presença da igreja. Que é uma realidade completamente diferente da nossa diocese, por exemplo. A nossa diocese tem, as paróquias são perto, vários padres em uma cidade, em algumas delas. Então é uma realidade completamente diferente da que se tem lá. Bem diferente. A prelazia lá, ela consta com 6 cidades. Dessas 6 cidades, são 4 paróquias e 4 região pastoral, onde tem a presença do padre, mas ainda não é uma paróquia. Tem uma delas lá que chama pró-paróquia. Ela está já num processo que dentro em pouco ela se tornará uma paróquia. E como a prelazia foi criada recentemente, então você não tem um clero próprio daquela prelazia.
Nós temos lá a presença de outros missionários, tipo os xaverianos e outros religiosos, que ajudam na assistência espiritual daquela região. Então, só uma explicação rapidinha para as pessoas o que é prelazia, que é uma realidade, tipo, muitas pessoas ainda não entendem o que é esse termo. Sim, a prelazia é aquele processo que uma determinada região está quase se tornando uma diocese. Para ela se tornar diocese, então ela precisa de um clero local, precisa de uma cúria. Então todo este trabalho está sendo feito agora na prelazia. E a região ali da floresta amazônica, ela contempla, se não me engano, acho que 3 ou 4 prelazias que estão neste processo. E essa, como eu já disse, criada há 2 anos, ela foi desmembrada de uma prelazia, da Xingu e Altamira, e da que hoje é a Arquidiocese de Santarém. Então esse território, para facilitar o trabalho pastoral e missionário do bispo, então foi criada a prelazia, que pode futuramente já se tornar diocese, desde que ela tenha uma estrutura toda eclesiástica já montada para tal. Agora, voltando a falar sobre a experiência missionária, como que você vê essa atividade agora, depois desse período pandêmico, onde muitos trabalhos no campo da igreja tiveram que ser interrompidos? Você acha que essa experiência é uma forma também de impulsionar a fé e a força juvenil dentro da igreja? Com certeza, porque com a pandemia, várias foram as frentes que sofreram reflexos. Então, a juventude também sentiu esse reflexo. Alguns grupos continuaram seus trabalhos de forma remota. Então, voltar com esse projeto missionário, que já está na sua 5ª edição, contribui muito para o ânimo dos jovens. Mesmo que não tenha sido um número significativo de jovens participando, mas já saindo o jovem local da sua região, vivendo a experiência, ele se sente animado e retornando para a sua realidade, para a sua paróquia, para a sua diocese, ele tem esse desafio, essa missão também de suscitar esse ardor missionário entre os jovens. Então nós tivemos jovens de várias regiões do Brasil, nós tivemos jovens do Sul, tivemos também jovens do Nordeste, aqui da região Sudeste. Então é um momento também de encontro de culturas, enriqueceu também esse projeto missionário. Não somente viver a cultura local, mas experimentar a cultura do outro. E isso então enriquece a nossa vida. E nós tivemos, além dos jovens, tivemos a presença, como já disse, dos bispos referenciais, outros seminaristas também que tiveram esse momento de experiência missionária, e religiosas. Tivemos a presença de 2 irmãs religiosas fazendo parte da missão lá na prelazia de Tucumã. E agora, falando sobre esse retorno, e aí, quais são as ideias para colocar em prática toda essa experiência e propagar tal missão? Então, ainda vivendo esse ardor missionário, que foi essa experiência incrível que eu tive a possibilidade de participar, ver agora com a diocese, juntamente com o bispo, junto com a minha formação, com os formadores no seminário, quais são os trabalhos que nós podemos realizar. Nós temos aí o mês de outubro, que é dedicado às missões, talvez preparar algum trabalho missionário, tanto faz dentro do seminário. Nós temos também um conselho que chama Comise, que é o Conselho Missionário de Seminaristas. Então são, se não me engano, acho que são 3 seminaristas da nossa casa, do nosso seminário, que estão já nesse processo de acompanhar o trabalho missionário dentro da formação, juntamente com os formadores. Então talvez fazer um diálogo com eles, trocando as experiências, claro, com os colegas também seminaristas, e talvez ver o que pode ser feito no mês missionário, não só no mês missionário, trabalhar também esse projeto missionário ao longo do ano, ao longo do nosso processo formativo, que faz parte da nossa dimensão também. E Juliano, muitas pessoas têm uma ideia meio errônea de missão, achar que missão é a pessoa, ou que o missionário vai levar, e não é bem assim, né? Falamos muito na nossa conversa sobre essas trocas, sobre esse aprendizado que se tem. Você leva muita coisa, mas você traz muita coisa. Sim. E aí eu te pergunto, como que foi o dia a dia, né? Dessa programação que vocês fizeram e qual foi esse aprendizado todo que você trouxe na bagagem junto com as malas? A proposta inicial nossa era levar justamente a figura de Cristo através da palavra de Deus. Então, tudo foi alicerçado a partir das Sagradas Escrituras. Nós chegamos lá no domingo, nessa vila, onde eu fiquei, Vila Nova Canadá, e lá o padre nos encaminhou até a casa da coordenadora da comunidade. E lá nessa casa, ela já estava tudo preparado, nós éramos 4 jovens, era eu e mais 3, a Eduarda, que é da Arquidiocese de Belém, o Herbert, que é da Diocese de Marabá, e a Tainara,
que é da cidade de Goianésia. Então fomos nesses 4 missionários para essa vila. Então cada qual ficou numa casa separado e depois nós nos reunimos no domingo mesmo para preparar uma programação durante a semana. Além de fazer as visitas nas casas, nós também preparamos sempre à noite o encontro com a comunidade. Vocês ficaram na casa mesmo Na casa das pessoas, dos moradores. Porque essa vila, ela tem a igreja, mas ela não tem o que nós chamamos aqui de casa paroquial. Nós ficamos na casa do povo. Mas a experiência é outra É também, outra, né? é outra. Aí é mais enriquecedor você estar ali convivendo com as Sim. pessoas da comunidade, ver a forma de acolhida, né? Sim. Do que algo isolado, fazer uma atividade durante o dia e meio que se isolar. Nós mexemos com a estrutura da comunidade e com a estrutura dessas famílias. Eles tiveram que se adaptar para nos acolher. Então, prepararam um quarto para ficar os missionários, deixava tudo preparado, o lanche, o café. Então, essa forma também de ser acolhido já é um trabalho missionário daquele povo local. Nós nos preparamos para levar algo, mas também recebemos a acolhida, a hospitalidade daquele povo. Então, isso foi muito enriquecedor. Voltando então à programação, então a partir da segunda-feira nós começamos as visitas às casas. Logo de cara eu já recebi um não. Nós batemos na porta da primeira pessoa, da primeira família, e ele nem abriu, nem nos acolheu na porta, logo de longe ele já disse não. Então aquilo ali já mexeu com as nossas estruturas. A gente já estava preparado para ser acolhido, e logo de cara receber um não, mexeu com a gente já de cara, né, nesse momento. Só que logo em seguida nós já fomos mexidos numa outra situação. A primeira casa que nos acolheu era um pastor evangélico. E ele acolheu muito bem os missionários. E foi uma troca de experiência muito rica, porque ele deixou nós conduzirmos o roteiro que foi preparado de oração e de bênção da casa, sem empecilho nenhum. Então, demonstra que, de fato, nós temos que ter também essa comunhão, esse diálogo com os nossos irmãos evangélicos. E lá é muito forte a presença evangélica. Nós, passando pelas ruas da vila, nós temos lá uma igreja católica e em torno de 10 a 14 igrejas evangélicas. Acho que isso deve ser do reflexo que nós falamos antes, Sim. da dificuldade de ir à igreja católica, Sim. a dificuldade de ter a presença de padres para atender em todas essas comunidades. Porque o padre lá, ele está presente só 2 vezes no mês. Então, esse trabalho fica depois para os leigos, de conduzirem celebração da palavra, encontros, catequese, e o padre vai lá 2 vezes ao mês para a celebração eucarística. Então, talvez tenha esses reflexos suscitado novas igrejas evangélicas. Então, conversando com os moradores, eles relataram que em torno de mais ou menos 80% dos moradores são evangélicos ou não têm nenhuma religião. Então, era esse desafio nosso, de chegar às casas. Nós não conseguimos visitar todas as casas, porque foi uma semana, mas nós passamos nas casas, aquelas que eram evangélicas, nós fomos acolhidos, as católicas, nós fizemos o trabalho de suscitar eles a voltarem também para as atividades na igreja, tanto é que no primeiro dia de encontro, nós tivemos à noite mais ou menos em torno de 12 a 20 moradores da comunidade. Quando foi no dia de missa, nós tivemos uma participação melhor. Então a gente já percebeu que estava fazendo efeito essa visita de casa em casa. A experiência estava fazendo a diferença. Estava fazendo a diferença. E era uma visita assim, nós não podíamos demorar, porque tínhamos mais casas, mas também não era aquela visita rápida. Então tinha casa que de fato a gente ficava mais tempo, porque também era um momento de escuta. Nós estávamos ali também para ouvir as histórias dos moradores, os seus desafios. Eu vi histórias de pessoas que ajudaram a construir a igreja local e hoje não podem estar mais presentes devido a alguma enfermidade. Então, assim, levar também essa presença da igreja à casa dessas pessoas enriqueceu muito, tanto faz aqueles que nos acolheram, como também a nós que nos preparamos para ser instrumento de Deus ali naquele momento. Então, além de levar essa experiência, eu tenho certeza que eu voltei mais enriquecido ainda com a graça de Deus, ter vivido essa experiência de fé numa outra cultura, numa outra região, fora
da nossa realidade. Eu me esvaziei de fato de tudo aquilo que eu vivo, como eu professo a minha fé, para viver a fé ali com aquele povo. Então foi muito rico. É nítido a sua empolgação, o seu envolvimento com essa missão, né? Sim. E aí eu te pergunto agora de aprendizado, em poucas palavras mesmo, o que você tira dessa experiência e traz para a sua vida? O que muda do Juliano que foi para o Juliano que voltou? Essa experiência missionária, ela me enriqueceu ainda mais. Ela trouxe, mostrou para mim um outro Juliano, né? De poder ter essa capacidade de esvaziar de si, de sair de si mesmo totalmente, para abraçar uma causa em nome de algo maior, que é falar da palavra de Deus, levar Cristo a outras pessoas. Então, você percebe como instrumento de Deus naquela hora. Você reconhece as suas limitações, as suas fragilidades, mas ao mesmo tempo você percebe sendo animado ainda mais pela graça de Deus presente em nós. Então acho que trazer isso de volta para mim é de fato continuar essa caminhada vocacional nesse processo formativo. Estou aí já no meu segundo ano de teologia. Então, tendo essa experiência mais direta com a teologia, com a história da nossa igreja e viver essa experiência missionária, com certeza vai me enriquecer ainda mais nessa continuidade do meu processo formativo. Espero continuar nesse ardor, né, de ter vivido essa experiência missionária e poder contribuir com aquilo que for de urgência para a nossa igreja particular de São João del Rei. A gente acaba se permitindo mais a ver o Cristo a todo momento, né? Sim. Nos detalhes, né? Sim. E ver o Cristo através do outro, né? Principalmente daquela região, que é uma região missionária. São vários missionários que vão para aquela região. Viver também essa experiência. Por mais que tenha sido uma semana cheia de desafios, mas foi uma semana que, de fato, me permitiu também ter essa experiência com o Cristo presente lá. E voltar cheio dele é ainda mais enriquecedor para a nossa vida, para a nossa vivência de fé. É isso, Juliano. Muito obrigado por partilhar conosco essa experiência. Parabéns pelo seu sim, né? Que a missão é isso. A missão é você dizer sim ao chamado de Deus e seguir em diante, né? Com certeza. Juliano, novamente muito obrigado. Muito obrigado você por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem, um novo encontro marcado, viu? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.